Olá, meus amados irmãos, olá, tudo bem? A paz do Senhor. A você que está conosco agora, receba a paz do Senhor na sua vida. Eu tenho uma palavra para o seu coração neste momento. Prepare o seu coração para receber uma mensagem hoje aqui. E se você não for ainda inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino para ficar recebendo as notificações. Hoje o texto está em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 18 e 19. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Diga glória a Deus, né? Então Deus está falando nesta hora sobre a sabedoria humana. A sabedoria humana é interessante. Quem não conhece a palavra, tá, de Deus, pode até ficar assustado com esta afirmação. Deus usa o apóstolo Paulo para escrever na Bíblia Sagrada, dizendo que a sabedoria humana, a humana, ela é diabólica, tá? Ela é facciosa, ou seja, não tem nenhuma serventia para Deus. A sabedoria humana não tem nenhuma serventia para o céu. Então, quando nós observamos as Escrituras, nós verificamos que quando é comparado a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, é infinitamente desigual. Não tem como se comparar. Preste atenção. Se você observar um homem que recebeu o dom da sabedoria de Deus, lógico, que o dom vem de Deus, e um homem que tem conhecimentos próprios, ou que adquiriu com a sua própria vida, com a cultura de uma cidade, de um estado, de um país, que adquiriu através de um livro, ou quem sabe de alguém que repassou esse conhecimento, se você comparar, tá, esse tipo de pessoa, uma pessoa que tem um conhecimento porque escutou do pai, da mãe, do avô, do bisavô, e outra pessoa que tem um conhecimento porque é instruído pelo Espírito Santo, porque recebe revelações de Deus, porque Deus abre o entendimento, você vai enxergar que há uma grande disparidade, uma grande, diferença. Então, esse conhecimento humanista do ser humano mesmo, tá, é muito distante do conhecimento, da sabedoria que Deus dá a outra pessoa. Então, as pessoas, elas não devem, elas até podem, né? Porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Então, veja bem, as pessoas não podem, não devem se apegar ao seu próprio conhecimento. As pessoas não devem se exaltar, tá, diante daquilo que sabe, porque nós devemos nos alegrar com o que Deus nos dá. Então, nesta passagem bíblica, diz a palavra de Deus que nós precisamos entender que o conhecimento humano que as pessoas adquirem, não é suficiente para compreender a Bíblia Sagrada, por exemplo. Por exemplo, muita gente que não tem conhecimento da Escritura Sagrada, ainda que saiba ler, que seja formado, que tenha graduação, que tenha pós-graduação, que tenha estudado, se não tiver o conhecimento de Deus, a instrução do Espírito, não vai entender, tá, a Escritura Sagrada. E é por isso que tem muita gente aí que até conhece muitas coisas, entende de muitos assuntos neste mundo, mas quanto às Escrituras Sagradas, nem quer pegar na Bíblia. Tem uma Bíblia em casa, guardada, tá, fechada, ou até mesmo aberta nos Salmos 91 ou nos Salmos 23. Só que não quer ler a palavra, não quer porque não entende. Eu particularmente já conversei com algumas pessoas
E elas dizem assim: eu não consigo entender a Bíblia. É exatamente por isso, porque são pessoas que não têm a instrução do Espírito Santo, não recebeu o dom de Deus para compreender as coisas espirituais. O que Deus fala na palavra dele? Que quem está no Espírito consegue discernir as coisas do Espírito. E quem está na carne não consegue compreender. Então, o conhecimento humano é necessário, claro, para este mundo secular. E é bom que as pessoas adquiram esse conhecimento, o conhecimento humano. Mas o conhecimento para você entender os mistérios de Deus, esse é o conhecimento que vem do céu. Veja bem, quando o rei Salomão ele começa a reinar em Israel, após a morte do seu pai Davi, ele era muito estudado. Salomão era muito estudado, uma pessoa muito instruída, tá, na sociedade, tá? Porque ele era filho de rei. E quem é filho de rei jamais é analfabeto, jamais é semi-analfabeto, jamais é desentendida. Toda pessoa que é filho de um rei, por se tratar da pessoa rica, tem muitos conhecimentos. Então, Salomão, ele tem esse conhecimento. Mas quando ele começa a reinar em Israel, ele percebe que para reinar, ele teria que ter outro tipo de sabedoria. Aí ele pede a Deus. Deus derrama do céu uma grande porção de sabedoria ao rei Salomão. Quem diz é a palavra de Deus, que Deus derramou a ele a sabedoria, ele recebe e daí em diante Salomão começa a reinar em Israel com muita tranquilidade, com muita sabedoria. Ele começa a julgar o povo, julgar as causas do seu povo com muita maestria, de forma grande e poderosa. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio de toda a terra naquela oportunidade. Por quê? Que sabedoria era essa? Porque Deus tinha derramado. Então, essa sabedoria, ela é divina, é uma sabedoria espiritual. É muito forte quando nós recebemos esse tipo de sabedoria. E nós da igreja, nós que somos da fé, que somos cristãos, mesmo que você não congregue, você chegou no canal agora, se tem alguém aqui no canal assistindo que não é crente ainda, você pode, nesta hora, pedir a Deus o dom da sabedoria. Porque a sabedoria é importante para cada um de nós. Tem momentos, é muito forte aqui, o que Deus sempre coloca no meu coração, eu vou dizer, tem momentos em nossa vida que nós precisamos mais da sabedoria de Deus para resolver uma situação do que propriamente da fé. Porque tem muita gente que tem fé, só que na hora de agir, age sem sabedoria de Deus. E aí acaba, como diz a história, né, colocando os pés ao invés de colocar as mãos. E se for agir colocando os pés pelas mãos, por não ter a sabedoria de Deus, acaba se dando mal. Então não basta apenas nós, crentes protestantes, você que é da fé, até mesmo católico, eu não sei quem você é que está nos assistindo aqui agora, é necessário não somente ter fé, mas buscar em Deus a sabedoria espiritual, porque a sabedoria humana para Deus não vale nada. A sabedoria humana é insuficiente para vencer este mundo e para compreender as coisas espirituais. Presta atenção, veja bem, olha, se você observar, quando Deus dá sabedoria a uma pessoa, a pessoa consegue vencer, a pessoa consegue criar coisas novas, a pessoa consegue descobrir muitas outras coisas que anteriormente não entendia, não sabia. Isso é muito interessante. Então receba esta palavra. Creia em nome de Jesus na palavra de Deus e queira se fortalecer na fé e na sabedoria de Deus. Não se apoie na sua própria sabedoria. Se apoie naquilo que Deus faz você entender. Aí sim,
é a sabedoria do alto. Se inscreva no meu canal, ative o sino em nome de Jesus e, se Deus permitir, eu volto amanhã com mais uma mensagem aqui no canal.